Que bom que gostou. O teste acabou? Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E em vários vídeos aqui no canal, nós comentamos sobre o personagem misterioso, né, o Red X, ou como até no dublagem brasileira ficou conhecido como apenas X. E esse personagem ele cativou muito, primeiro porque tem um visual muito massa. E que sempre tem o mistério, né, de quem que tá usando essa roupa, nessa persona do Red X. Só que entre tantos vídeos que nós fizemos sobre o personagem, faltou comentar logo o momento icônico do surgimento desse personagem, que foi no desenho lá dos Jovens Titãs de 2003. E embora hoje em dia, né, quase todo mundo saiba quem era o Red X nessa primeira aparição dele, eu acho legal mostrar como é que foi nessa primeira aparição dele no desenho, que foi bem icônica. Então no vídeo de hoje, nós vamos analisar então esse episódio, ver os momentos marcantes dele e contar como é que foi essa primeira aparição do Red X. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, hoje aí vocês têm que deixar o X like e também um X comentário aí sobre esse personagem do Red X, se vocês conheciam ele, gostam desse personagem e se vocês lembram desse primeiro episódio que ele apareceu. Dado esse recado, esse episódio então que a gente vai analisar hoje se chama Máscaras. E foi o 9º episódio da primeira temporada lá então do desenho dos Jovens Titãs de 2003. E é nesse episódio aqui que se inicia aquela grande rivalidade que perduraria por vários episódios e temporadas do Robin contra um dos principais vilões aí desse desenho, que era o Slade. O Slade volta a dar as caras por aqui e tem como objetivo obter microchips para o seu mais novo plano. E a equipe dos Titãs vê como Robin fica fixado em querer pegar o Slade. No entanto, a equipe logo ganha mais problemas quando um novo vilão chamado Red X, ou X, aparece e ele parece estar trabalhando para o Slade. E aí, como é que foi essa apresentação então do Red X nesse episódio? Como que a lenda desse personagem aí surgiu? Bora então analisar esse episódio brabo aí da primeira aparição do Red X. O episódio começa com esse ladrão vestido um traje cujo estilo combina muito com a armadura do Slade. Ele se aproxima de um pedestal onde está um microchip de computador, apenas para encontrar os Jovens Titãs e esperando por ele. Mas este ladrão trouxe reforços, e uma luta entre eles se segue. Tem um momento que parece que o Mutano aqui consegue ficar com o chip, mas esses ladrões ficam com o item e parecem sumir de vista. A equipe se separa e o foco fica aqui no Robin, que consegue seguir então um dos capangas. E ele faz isso sem olhar para trás. Isso já dá um indício aqui que o Robin ele parece ficar então bem alterado quando tem algo relacionado ao Slade. Parece ser algo que mexe muito mais com ele do que o resto da equipe. Inclusive aqui ele já sai gritando, né, falando o nome do Slade, indo atrás dele, para realmente mostrar que o Robin tá com essa rivalidade já na cabeça. Essa perseguição do Robin é por esses dutos de águas. A Stellar também tenta deter ele, mas ela acaba sendo acertada pelo capanga. E parece que ele vai conseguir fugir usando esses jatos de explosão maneiros. Mas o Robin, usando seu gancho, ele consegue salvar tanto a Stellar quanto também capturar esse capanga. O Dick imediatamente começa a questionar esse lacaio aqui do Slade, perguntando quem é o vilão e qual que é o plano dele. Contudo, ele descobre que esse sujeito é na verdade um robô. E por essa tela, o Slade conversa com o Robin e zomba dele. O vilão diz que ele precisa ser paciente, pois logo eles se encontrarão cara a cara. Isso só aumenta ainda mais a ira do Dick. Paciência, Robin, paciência. Pô, essa revelação aí do capanga sendo um robô ali, essa revelação é muito boa. Ele tirando a máscara, ele mostrando que tem uma mini televisãozinha ali que o Slade estava preparado para falar com o Robin. É muito preparo desse vilão. E aqui também é importante lembrar que nessa altura aqui da temporada, que tá mais ou menos na metade dessa primeira temporada do desenho, o Slade ainda estava envolto nesse mistério, né? Ainda não sabiam mais ou menos qual que era o plano dele, por que ele tá atrás dos Titãs. E pelas falas também aqui do Slade, a gente já vê que ele sabe que tá conseguindo desestabilizar o Robin, mexer com o emocional dele. E de volta à Torre dos Titãs, o Mutano tá querendo fazer uma noite de filmes, mas a Stellar lembra do Robin, e que talvez ele queira ver também. O problema é que o Mutano lembra que o Robin, desde que voltou, terá trancado no seu quarto, pensando sobre o Slade. A Stellar, mesmo assim, vai até o Robin. E vemos aqui que o cara tá realmente obcecado mesmo em descobrir quem é o vilão. Olha essas paredes aqui do quarto cheio de recortes. O Robin recusa a noite de filmes, dizendo que ele tá muito ocupado buscando informações sobre o Slade. A Stellar tenta dizer que uma pausa pode cair bem, mas o Dick termina falando que a vida da Stellar correu risco dessa vez. Então ele precisa capturar o Slade o quanto antes. E fecha a porta na cara dela. Eu sei que... Bem, aí a história corta então para uma outra noite, naquela mesma lá empresa de microchip, um novo vilão vai atrás então desse item, e aí que a gente tem então a aparição do Red X. E de cara não tem como não achar esse visual sensacional. Olha essa máscara aqui de caveira,
os 2 discos vermelhos. Cara, é muito maneiro. E mais impressionante, ele sai voando aqui e desaparece. Ele rouba então aquele microchip e sai pelo telhado da empresa. Mas ele não estava esperando os titãs dali. O Robin liga para o Cyborg e diz que ele tá do outro lado da cidade, atrás de uma pista do Slade. Mas ele acha que a equipe então pode cuidar desse novo ladrão. Os titãs o enfrentam, mas o misterioso vilão derrota os titãs com uma facilidade incrível. E o mais incrível ainda é o conhecimento preciso dele sobre as fraquezas dos membros da equipe. E tudo isso devido a esse X aqui que ele fica disparando do seu traje. E no fim, o Red X pula aqui do prédio e se teletransporta à noite adentro. Quem era esse cara? Eu já dou um aviso agora aqui, que se você quiser tentar entender como é que funcionaria aqueles poderes do X que ele dispara ali, que sai do traje dele, você vai se perder porque, ó, eles nunca são explicados depois. Até quando depois a revelação de quem que é por trás ali da máscara, isso também não faz sentido na explicada aqueles poderes dele, mas é muito maneiro. E eu ainda vou tentar fazer um mistério aí sobre quem que é esse Red X, porque talvez alguém não saiba e não tenha visto ainda esse desenho dos Novos Titãs, ou nunca ter pegado nenhum spoiler. Mas é inegável que como a galera desse desenho realmente mandou muito bem no visual aqui desse personagem. Instantaneamente você bate o olho ali nesse visual desse Red X, da maneira como ele age, como ele é sorrateiro, ele usa os poderes, não tem como você não gostar dele, mesmo ele sendo um vilão aqui. Pô, o cara tá ali derrotando todos os membros dos Titãs e mesmo assim você tá gostando dele. Na cena seguinte, a voz do X ou Red X é ouvida. E ela tem um modulador de voz para manter a identidade do vilão escondida. Ele contata o Slade e oferece uma parceria entre os dois, já que ele mostra aqui o microchip para provar que ele tem talento. O Slade é cauteloso nessa confiança e diz que o Red X vai precisar mostrar mais. E um detalhe curioso é que o X aqui se apresenta nessa call dele com o Slade tipo James Bond. X. Sou o X. Dia seguinte, a gente vê que os Titãs ficaram um pé da vida como esse X derrotou eles tão facilmente. E eles também estão igualmente decepcionados com o Robin não estando lá com eles. Inclusive, o Robin diz que aquela pista sobre o Slade que ele estava atrás era um beco sem saída. E aí ele volta lá pro seu quarto sozinho novamente. Nada. A pista era furada. Eu vou voltar ao trabalho. Pô, Robin, mas aí realmente tá ficando complicado, né? Não interage mais com os seus companheiros de equipe, não fala com eles direito, deixa eles na mão na hora da missão. E aí, mais tarde, naquela noite, quando os Titãs estão prestes a mimir, o Robin os contata, dizendo que ele viu onde tá o Red X e que ele tá roubando outro chip de computador lá no meio da cidade. Os Titãs correm pro local, onde vem o Robin perseguindo e sendo capturado por essa rede tecnológica do Red X. Ele grita para os seus companheiros continuarem na perseguição. Os Titãs o seguem até uma estação de metrô, onde o vilão novamente luta contra eles. Mas dessa vez a equipe tá mais preparada. Contudo, estranhamente, durante a luta, o Mutano cai aqui no meio dos trilhos de metrô. Ele tá prestes a ser atropelado por um trem, que tá se aproximando. Quando do nada o Red X, inexplicavelmente, salva sua vida, antes de dar um chutão nele e partir, deixando os outros Titãs completamente perplexos. Aí o mistério meio que já se entregou bastante aqui, já que tá quase aí na metade do episódio, chegando no fim. E o episódio, na verdade, ele sabe que ele já deu muita dica, né? E por saber disso, então, ele já desvenda quem é que tá por trás aí dessa persona do Red X. Numa cena onde tá o Red X, então, falando com o Slade, é revelado que o Slade estava controlando as câmeras de segurança daquele metrô e viu toda a luta do X. Ele diz que está impressionado, mas que ainda falta um último teste, um último chip para o Red X roubar. E após essa ligação se encerrar, esse novo vilão finalmente revela sua identidade. Chegou a hora de ter um encontro cara a cara. Ninguém esperava por essa. Mas assim, ainda bem que o desenho não demorou muito pra revelar, né? Porque já tava ficando muito na cara que era o Robin ali usando esse traje aí desse vilão. E hoje em dia todo mundo sabe disso, né? Não é uma grande revelação, né? Mas agora sim, voltando lá pro ano que tava passando esse desenho, onde a internet mal tava se criando, o pequeno Marcelo, quando viu esse episódio aí, mostrou que o Robin daqui a pouco virou um vilão. É muito chocante, né? Pô, o pequeno Marcelo ali tava gritando o que tá acontecendo. Foi uma revelação realmente bem impactante ali pro desenho nessa época. Quando os Titãs mais uma vez retornam à torre, eles estão tentando localizar onde o X vai atacar de novo. Quando o Robin passa então por ali. A Estelar outra vez tenta incluir o Robin na equipe e fazer ele interagir com eles. Mais nada. Ele os ignora completamente. Poxa, até o Mutano aqui tá perdendo a paciência com o Robin. Contudo, mesmo assim, a Estelar tenta defender ele.
Ela depois entra no quarto escuro aqui do Robin. Quando ela acidentalmente esbarra nessa pequena bola aqui de metal sobre a mesa do herói, esse dispositivo cai no chão e projeta uma imagem holográfica do Robin sendo preso na rede do Red X, exatamente como aconteceu no outro dia. E é então que a Estelar percebe, né, o que estava acontecendo com o Robin ultimamente. Bom, e aqui é respondido ali o mistério, né, de como é que a gente tinha visto lá o Robin, né, indo atrás do Red X. Que o episódio criativamente tentou despistar a gente aqui, né? Mas o que eu queria mesmo é ver esse episódio e responder como é que o Robin fica mais alto quando ele vira lá o Red X, como ele consegue desaparecer em pleno ar, aquilo ali é uma função do traje, por algum acaso, e como é que ele fica tirando aqueles X vermelho lá do peito dele lá e fica usando de 1001 maneiras. Isso aí que é difícil, o desenho não responde, né? Daí a história corta pro Red X mais uma vez roubando outro chip. E como tem chip valioso nessa cidade, hein? Depois que ele o pega, o Slade aparece e dá os parabéns pra ele. Ele diz que os dois são muito parecidos e por isso serão ótimos sócios. Mas quando o Red X pergunta para que esses chips vão servir, o Slade repete algo que ele já tinha dito antes, mas era quando o Robin estava atuando como herói, que ele diz paciência. Então ele diz que sempre soube que o X era realmente o Robin. Logo após essa revelação, o Slade pega aqui os microchips e mostra que ele estava com todo um exército preparado para lidar com o Robin. E bota exército. Aí meio que também falhou um pouco o poder de percepção do Robin, né? Que quando ele chegou naquele local não percebeu o tanto daqueles robôs lá do Slade. Mas isso até passa o pano porque a cena de revelação é muito maneira, né? Tem só os holofotes ali nos dois. E aí quando dá aquele clarão a gente vê todo aquele exército ali do Slade. E um detalhe legal aqui do roteiro desse episódio que eu dei uma ressaltada ali na narração é que quando o Slade fala agora esse lance do paciência ali pro Robin, você compra que realmente ele sabia desde o início que o Robin era o Red X. Porque em todo momento ele falava isso pro Robin quando ele tava, né, de herói lá com traje de Robin. E lá nas primeiras call lá que ele fez com o Red X, ele também ficava dizendo paciência, paciência. Então pela maneira como ele já tratava tanto o Red X quanto o Robin, você já via que ele sabia quem era, né? E isso eu achei uma boa sacada aqui. Quem aparece ali depois são os Titãs, e eles atacam direto tanto os robôs do Slade como o Red X, que estava correndo em direção ao vilão. Nesse momento a Estelar aparece também, e antes dela revelar a identidade do X, o próprio Robin se desmascara, dando um grande choque aqui nos seus companheiros de equipe. E ele continua sua perseguição ao Slade, enquanto ele deixa seus companheiros aqui para lidar com aquele pelotão lá gigante de robôs, que agora cerca os Titãs. E realmente o Robin tá merecendo aí o prêmio de pior líder de equipe, né? Ele saiu aqui disparado atrás do Slade e nem viu ali seus companheiros de equipe rodeado ali por um monte de robô. Mas pelo menos esse ódio cego aí do Robin pelo Slade vai nos render aqui uma bela cena de luta aqui nessa animação. Principalmente do ponto de vista estético. Primeiro tem essa perseguição aqui pelos telhados, até que finalmente eles acabam parando nesse cenário propício, com essa placa imensa aqui de neon que vai ajudar a fazer o cinema em seguida. O Slade de cara já começa a provocar o Robin, dizendo que ele cometeu um crime para pegar ele. E claro que o Robin ele fica nervoso, e aí se inicia essa luta aqui, mega cinema, com um neon vermelho atrás deles, enquanto a gente vê só as silhuetas dos dois combatentes desferindo golpes. E realmente fica esse plano aberto aqui para a gente poder ver os movimentos bem. Mas aí a luta progride até essa beirada aqui do prédio. E o Robin acaba caindo dele. E para nossa surpresa, o Slade salva o herói. O Robin, né, claro, fica sem entender. E o Slade diz que ele salvou ele porque ele disse que ainda não acabou com ele. Seja lá o que ele queria dizer. Eu não acabei com você. E realmente aqui só um parêntese, todos os elogios aí para aquela cena ali de luta dele com o Slade. O toque ali daquele neon vermelho atrás e quando só fica vendo as silhuetas, as penumbras ali dos dois lutando, é muito massa. Me lembrou já de cara nem aquela cena de treinamento da noiva do Kill Bill com o Pai Mei, né? Que isso aí na verdade é homenagem a filmes de Kung Fu, né? Mas para você ver o nível aqui desse desenho, né? Tô referenciando Tarantino enquanto faço o review aqui de Jovens Titãs. A luta continua e o Robin finalmente consegue dominar o Slade, fazendo ele derrubar aqueles microchips. Mas o herói descobre que esse Slade também era apenas um robô, deixando de volta a estaca zero. E pior, de novo o verdadeiro diz para ele ter paciência. E ainda pior, porque esse robô depois aciona uma autodestruição. O grupo sobrevive a essa explosão, e mais tarde nós temos aqui um baita diálogo. A Estelar conversa com Robin no seu quarto, para tentar entender, né, os motivos do Robin. O líder dos Titãs justifica suas ações argumentando que ele não poderia contar a eles os seus planos, por medo de que eles não desempenhassem os seus papéis de forma convincente, que era do Slade comprar lá o Red X como vilão. Mas aí, quando Robin afirma amargamente que ele ainda não descobriu nada sobre o seu oponente, a Estelar responde num tom triste que é algo que o Robin e o Slade agora têm em comum, e que ele descobriu.
que eles não confiam em ninguém. Ui, aí é dessa forma que se encerra esse episódio aí da primeira aparição do Red X. Pô, e que primeira aparição, né? Como eu disse enquanto eu analisava aqui esse episódio, né, que a primeira coisa que se destaca desse personagem é o visual dele, né, a máscara, o jeito dele e como ele tinha esse mistério de quem que ele era. E assim, nesse episódio ele já se desvenda, né, mostrando que era o Robin, mas aí o pessoal do desenho viu que fez tanto sucesso aí esse visual, essa identidade do Red X, que depois eles foram trazer, né, num outro episódio ainda. E aí essa identidade realmente permaneceu em mistérios. Inclusive foi do que a gente debateu aqui em outros vídeos do canal. E mais recentemente também, né, esse personagem voltou lá no Academia Titã, que a gente fez review aqui no canal, pra vocês verem que realmente esse personagem ele foi perdurando, né? Começou numa primeira aparição aqui no desenho, que aí realmente quando tem alguns criadores aí dentro da DC, eles podem ter essa ideia e querer utilizar o personagem, o pessoal pilha muito e gosta, sabe? E ao mesmo tempo que tem essa primeira aparição do Red X, eles também trabalham essa coisa da fixação, né, do Robin com o Slade, e de como isso afasta ele do grupo, que vai ser mais bem trabalhado no final aqui da temporada, da primeira temporada, que inclusive vou analisar esse episódio também, que esse final de primeira temporada é muito bom, onde o Robin, né, vira aquele aprendiz do Slade, mas é isso, é assunto para outro vídeo. Agora eu quero saber de vocês, se vocês lembravam aqui desse episódio da primeira aparição do Red X, lembravam ali daquela cena cinema de luta do Slade com o Robin? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber de novos conteúdos aqui no canal. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.